Esta fórmula permite que você selecione uma categoria, tipo renda, onde você carrega a lista de renda aqui. Permite também que você escolha uma outra categoria, ela carrega uma lista particular dessa categoria, permitindo também que você possa atualizar os seus dados automaticamente aqui, ó. Maneira que eu coloco aqui agora, ela também reflete, né, na sua lista suspensa, carregando mais itens. E permite também, né, que você possa ter alguns itens na sua subcategoria, ao você simplesmente adicionando na categoria abaixo, aí você vai chegar, você vai ver que ela vai estar atualizando automaticamente tudo de uma maneira bem dinâmica. Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal Gago do Excel. Hoje eu vou trazer para vocês um recurso de lista suspensa dependente uma da outra, só que ela será atualizada automaticamente sem que eu precise mexer na minha própria lista suspensa, as configurações dela, ok? Já gravei alguns vídeos sobre lista suspensa, aí grande parte dos comentários veio como que eu atualizaria essas listas automaticamente sem mexer na lista suspensa. Agora eu vou trazer aqui para vocês a função deslock que vai fazer essa atualização automática das funções com auxílio da função corresp e da função conte-valores, ok? Vamos lá, acompanha nesse vídeo aqui, gente, eu vou bem detalhado esse vídeo, eu vou falar uma coisa para vocês, vai ficar um pouco longo, porém você vai aprender muito com o recurso da função deslock, ok? Então vamos lá, primeira coisa que eu preciso saber, o que é uma lista suspensa no Excel, tá? Às vezes numa célula eu tenho que fazer o que? Editar valores, tá? Por meio da ferramenta validação de dados, ela permite que eu consiga selecionar os itens como forma uma lista que eu defino de algum lugar. Então aqui na minha planilha, tá? Eu tenho aqui uma lista, né, como se fosse uma tabelinha onde eu lanço os meus controles financeiros, onde eu tenho data, descrição, valor, categoria e subcategoria. E essa categoria e subcategoria eu sempre tenho que repetir os valores dela. E ela já está pré-definido para mim numa lista aqui que se chama na planilha minhas categorias. Aqui eu deixei, tenho 3 categorias aqui, certo? Renda, moradia e transporte, e onde abaixo dela tem as subcategorias que pertencem à renda, como salário, renda extra, 13º e férias. No caso de moradia tem hipoteca e aluguel, telefone, conta de luz, gás. E aí eu preciso fazer o quê? Que quando eu seleciono a renda, carregue essa lista para mim na subcategoria. E quando for um lançamento de moradia, carregue essa lista para mim como a subcategoria de moradias, tá? Então vou começar com essas 3 categorias, depois eu vou acrescentar isso daqui para vocês verem como que é feita a atualização automática, certo? Dessa lista suspensa. Mas a primeira coisa, vamos lá, como que eu defino uma lista suspensa, tá? Isso aqui primeiro são as minhas listas de categorias. Então, lá nos meus lançamentos, eu posso selecionar todo o meu intervalo de categoria, venho aqui na minha guia dados, venho aqui no botão validação de dados. Clico no botão validação de dados, ele abre a janela para mim de validação de dados e eu vou definir nesse campo permitir, eu escolho a opção lista. A minha fonte, tá gente, eu posso diferenciar a um intervalo de célula, que é o mais comum da gente fazer. Minhas categorias e posso selecionar tanto na vertical quanto na horizontal. Vou selecionar aqui, como meus dados já estão na horizontal, vou selecionar de A até C. Então, esse intervalo que eu tenho aqui, que eu acabei de definir, ele vai definir para mim a minha lista suspensa. Eu vou dar um OK. E aí, na hora que eu vejo, aí ele aparece para mim a renda. Por exemplo, não preciso mais editar os valores. Eu simplesmente vou escolher dentro de uma lista que essa lista suspensa está retornando para mim. Tranquilo, gente? Então, isso é o recurso da lista suspensa. Mas o que eu tenho aqui? Qual seria o meu problema, tá? Meu problema é que, ao sofrer atualização, vou colocar mais uma categoria. Deixa eu até pegar, vou colocar aqui por enquanto. Quando eu coloco mais uma categoria, o que acontece? Ela não se atualiza. Por quê? Porque a definição do intervalo da minha lista suspensa foi feita manualmente. E aí acaba não conseguindo ter essa atualização. Então, o que eu preciso fazer é como que eu deixo isso de uma maneira automática, tá? Então, beleza, vamos trabalhar essa função. Então, aqui, gente, eu deixei um pouco nos meus dados, né, aqui para atualizar depois. Então, para fazer isso, eu vou ter que entender como que funciona a função deslock. Bom, por exemplo, a função deslock, tá, gente? Conforme eu fiz na minha lista suspensa, eu faço o quê? Eu tenho que definir um intervalo. E a função deslock ela retorna uma referência de intervalo para mim. Então, o que eu preciso é replicar isso daqui agora para mim, ó. Então, quando eu fizer esse valor aqui, ela precisa retornar
intervalo para mim. No meu Excel aqui, gente, eu estou trabalhando com Excel na versão 365, tá? E se você estiver trabalhando com a 365 a 2021 ou até mesmo a 2024, você acaba tendo essa possibilidade de fazer o que a gente chama de despejo, tá? Eu coloco a célula, ela acaba despejando para mim conforme a minha seleção está fazendo nas minhas células. E aí, mas como você tiver com a versão 2019, isso despejo não vai acontecer. Mas apesar de não acontecer, você pode fazer os passo a passo das formas que ela vai funcionar dentro da sua validação de dados. Então vamos lá então. Isso que eu preciso replicar, tá? Só que depois de uma maneira automática. Então vamos entender agora no passo a passo cada um dos argumentos que eu vou definir aqui. Como eu quero retornar que ela retorne esse intervalo, seria o seguinte: qual seria minha célula referência, tá? Eu vou colocar os argumentos aqui e aí a gente vai começar a entender como que a função ela vai funcionar para mim aqui dentro. Eu vou pegar a 1, tá? Aqui só estou digitando, tá? Mas quando for pegar minha referência mesmo, será a célula, propriamente a célula A1 na minha fórmula. Qual que seria, se eu quero esse daqui, qual seria o deslocamento de linha? Então, como eu estou referenciando a célula A1, então o que acontece aqui? Ela está na mesma linha da minha célula de referência, porque eu quero isso daqui, essa linha 1. E a minha referência está na linha 1, então o deslocamento para mim vai ser 0. O deslocamento de coluna tá a mesma coisa, tá? Estou começando a renda minha, né, o valor aqui das minhas categorias, na coluna A. E também a minha célula referência está na A. Então, ele começa no deslocamento de 0. Então, resumindo, não há deslocamento, porque estou começando no mesmo lugar que a minha célula de referência. A altura, eu quero fazer o seguinte: eu só quero os valores dessa única linha. Renda, moradia e transporte somente dessa linha que está aqui para mim. Então, a altura vai ser 1. E a minha largura, qual seria? Nesse momento, tá? Eu tenho 1, 2, 3. E aí eu venho aqui vindo como 3. Muito bem, tá? Então aqui eu acabei definindo todos os argumentos para mim. Agora vamos colocar esses argumentos dentro das fórmulas, tá? Eu venho aqui, começo digitando desloque. Abro o assistente, né? Deixa eu abrir o assistente aqui. E aí ele vai falar o seguinte para mim, ó. Deixa eu montar esse cara aqui agora. Referência A1, certo? Eu clico aqui na A1 como referência. Fixo como absoluta. Qual o deslocamento de linha? Vou definir aqui o que está na H5. Coluna, vou definir aqui que está na H6. Altura, vou definir que está na H7. E vou definir a largura que está na H8. Então, na hora que eu clico em OK, ó, ele trouxe a mesma coisa que eu defini aqui em cima, definiu aqui embaixo e para mim também. Só que agora o que acontece? Ora, isso aqui eu defini manualmente, isso aqui vai ser feito pela fórmula. Então o que eu faço? Quando eu dou um Ctrl C aqui, ó, e coloco uma nova categoria, isso aqui não alterou, certo? Por quê? Porque eu coloquei mais uma categoria, mas a largura minha ainda está definida como valor constante, tá? De 3. Então o que eu preciso fazer aqui agora? Fazer alguma fórmula que retorne para mim 4. Isso daqui. E como é que eu falo para você? Como é que eu sei que é 4? Porque ao contar aqui, ó, nessa linha 1, ela vai contar para mim quantas células com conteúdo tenho, certo? Que seriam as categorias. E eu precisava contar e retornar isso para mim. Para fazer isso, eu tenho uma função que se chama conte valores. Aí eu tenho que tomar um cuidado, né, para que eu não possa colocar valores aqui para frente. Mas a função conte valores, se eu contar quantos itens tem nessa linha 1, eu acabo deixando ela flexível para mim. Então vamos lá fazer isso aqui. Então, para contar conte valores, entra igual conte valores. Ela recebe um argumento, né, que seria os valores que eu estou querendo contar. Eu seleciono aqui, ó, nessa célula toda a linha 1, fixo, tá? E fecho o meu parênteses. E aí ela acabou retornando 4 para mim. Olha que interessante, ó. Isso aqui é o que eu tinha feito manualmente, agora ela já definiu para mim como 4. Então vamos tirar esse item daqui com dados pessoais. Ele acabou saindo. Quando eu copio agora, coloco mais 2 itens na minha categoria, ela acabou atualizando. Então, essa fórmula já está para mim pronta, dinâmica, para que eu possa colocar dentro da minha lista de validação de dados. Só que agora o que eu vou fazer? Preciso agora montar ela com os valores que eu tenho. Eu gosto sempre de montar a fórmula assim à parte para explicar, e agora eu vou remontando a fórmula aqui dentro, tá? Então, por exemplo, agora vamos lá. O que eu tenho que tomar cuidado na função desloque, tá? É que eu estou mostrando para vocês, a nível didático de aula, a célula que estou montando aqui para a própria célula própria que eu estou colocando. Como eu selecionei a A1, você vê que ela não traz o nome da planilha. Mas na minha forma, como eu vou colocar numa validação de dados em outra planilha, ela precisa ter o nome da planilha. Para fazer isso, ó, o que eu faço? Ó,
Seleciono esse intervalo de A1, clico na planilha Meus Lançamentos e clico na planilha Minhas Categorias. Veja que ele traz para mim o nome da minha planilha e isso é o que eu necessito. Aí eu vou lá e clico na célula A1 e teclo F4 para poder fixar, certo? Dou um Enter. Legal, agora já estou referenciando. A mesma coisa agora que eu preciso. Na função aqui conte valores, é a mesma coisa. Se eu mandar essa fórmula para dentro de outra planilha, ela vai só contar os valores da célula 1 da planilha que está sendo atuada. Também faço esse mesmo processo, tá? Seleciono o meu intervalo, clico nos meus lançamentos, depois volto nas minhas categorias. E aí venho e seleciono a linha 1 e teclo F4 para fixar. Muito bem, tá? Então, essa forma, agora se eu olhar bem a minha função aqui, ó, agora eu vou substituir os valores que estão em cada uma dessas referências que eu coloquei aqui, de argumentos. Então, vamos ver agora. A única que tem a fórmula, tá? Seria a H8, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou pegar, aqui eu já sei o valor fixo. H5 para mim, nesse caso da categoria, sempre vai ser 0. O H6 vai ser também 0. E o H1 também vai ser 1, porque eu só tenho uma altura de linha. Beleza, fixo, finalizo minha fórmula novamente. E agora, o H8 eu vou substituir pelo valor da fórmula que está dentro aqui da H8, tá? Para mim copiar uma fórmula que está dentro de uma célula para dentro de uma outra fórmula que está sendo dependente dela, eu faço o seguinte, entro no modo edição, ou seja, posso vir aqui na barra de fórmula, selecionar a fórmula que tem aqui, não seleciono o sinal de igual, tá, gente? Porque o sinal de igual já está na minha fórmula que está sendo dependente dela. Então, venho aqui, dou um Ctrl C, tá? Ainda não é o suficiente, e dou um ESC para sair do modo de edição, tá? Beleza. Uma vez que eu saí do modo de edição, substituo aquela fórmula, esse H8, pela fórmula que eu copiei. Então, venho aqui, coloco e dou um Enter. Tá, gente? Tranquilão, ó. Agora que ela fez para mim essa fórmula, se eu pegar agora essa fórmula que está atribuindo corretamente a cada uma das referências, pego agora a fórmula com o sinal de igual, tá? Porque eu quero toda a fórmula. Dou um Ctrl C, dou um ESC e vou lá na planilha Meus Lançamentos, ó. E aí seleciono aquelas células que estão com a minha validação de dados, vou lá numa validação de dados e substituo, tá? Aquela fórmula, tá? Que eu acabei criando agora e dou um OK. Então vamos ver agora se está funcionando, ó. Tá vendo? Já trouxe para mim todos os itens que está, todas as categorias que eu defini lá. Agora vou apagar, tá? Essa categoria e vou apagar essa categoria. E se eu chegar agora e analisar, veja que ela acabou atualizando para mim, excluindo as categorias que tem. E se eu chegar e colocar mais uma categoria, Ctrl C, Ctrl V, legal, vou ver o que ele tem. Legal, já atualizou os cuidados pessoais. E se eu vier agora aqui também e fizer essa mais uma atualização, Ctrl C e Ctrl V, e aí eu olho aqui, na hora que eu vou ver, ela acaba trazendo tudo para mim, certo, gente? Então, vocês podem ver que o poder da função deslock ele é muito interessante, porque não preciso mais ir lá na minha função, na minha validação de dados, na linha suspensa, e alterar de novo a referência dela para que ela seja atualizada. É a mesma coisa agora vou fazer com as subcategorias, tá? Isso aqui eu vou apagar aqui, tá, gente? Porque não ela vai atrapalhar um pouquinho aqui das informações que eu tenho. E aí o que vai acontecer aqui? Vamos lá. O que eu preciso agora, tá? É uma coisa diferente, tá? Que como eu falei assim, eu vou selecionar uma categoria lá, vou colocar a categoria de moradia, tá? E vou vir aqui, ó, e gostaria que ao selecionar moradia, ela carregue na célula direita, carregue para mim essa lista. E se eu selecionar renda, quero que carregue essa lista aqui. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso com a função deslock, tá? Então agora nesse momento aqui, tá? Posso até apagar esse daqui que eu defini. Então eu tenho que definir agora as informações. Então, se eu pegar aqui manualmente, tá? Que conforme está minha planilha, tá? Vou refazer de novo, né, a minha forma. Deixa eu só fazer aqui, colocar aqui onde que eu estou pegando. Esse aqui vai estar H5, H6, H7 e H8, tá? Para a gente verificar aqui, que agora eu vou modificando, você vai ver como é que ela vai se comportando. A minha referência na minha fórmula vai ser a mesma, tá? Categorias A1.
E agora, se eu quero moradia, então eu tenho aqui. Essa aqui é minha célula âncora, tá, gente? É minha célula de referência. Até vou colocar uma corzinha diferente nela aqui, ó. Vamos colocar um roxinho aqui. Roxinho, vou colocar um azulzinho, só para exemplificar. Essa é minha célula âncora. Então, como que eu quero aqui, ó, o que acontece? O meu intervalo vai começar a uma linha abaixo da minha referência, certo? Porque a minha referência está na linha 1 e ela vai começar na linha 2. Então, o que mostra isso para mim? É o deslocamento. Então, qual que é o deslocamento de linha que eu vou ter? 1, certo? No caso, com esse, e estou fazendo com questão de moradia. Então, qual que seria o deslocamento? Mais um aqui, ó. Então, porque aqui, para mim, deslocamento de coluna 0, certo? Nesse caso, tá deslocamento de linha 1, deslocamento de coluna 0, e aqui deslocamento de linha 1 e deslocamento de coluna 1. Então, como que eu faço? Eu vou associar esse carinha aqui agora, ó. Deslocamento de linha 1, porque eu caí para a linha 2. Deslocamento de coluna, estava de A, fui para B, então, quer dizer, aqui é 0, para mim aqui agora é 1. Então, defino esse aqui como 1. Legal, tá vendo que ainda tá para cá, certo? A linha. Altura. A altura, tá, gente? Para moradia, eu olhar bem aqui, ó, eu tenho 10 itens. Então, eu vou falar que a altura minha, nesse momento, é 10. Legal. E a minha largura seria quantas quantidades de colunas que eu quero? Eu quero uma lista só. Então, vai ser 1. Então, aqui tá vendo que ele carregou para mim essa lista, tá? E aí, quando eu carrego essa lista, acaba fazendo para mim o meu papel, certo? Se eu quisesse agora transporte, eu faria o deslocamento de coluna como 0, 1 e 2. Então, se eu pegar deslocamento de coluna 2, vê que agora ele fez o quê? Pagamento, tudo mais, pegou o pagamento do veículo, só que eu tenho 7 itens. Aí eu altero isso aqui para 7 itens. Então, se você analisar bem, quais são os itens que vão alterar? Ela sempre vai começar um deslocamento de linha 1, então isso aqui para mim já fica, como diz, um valor de constante, tá? Vou colocar uma corzinha verde que isso aqui não vai mudar. E a largura também sempre vai ser uma coluna, coloca aqui para mim de constante. E agora, essas duas ela tem que se alterar porque ora eu vou pegar renda, ora eu vou pegar moradia. Então, esse valor tem que alterar. Vou colocar uma corzinha amarelinha aqui para a gente poder destacar. E a altura também vai mudar, porque quando eu pego renda são 4 itens, quando eu pego moradia são 10, quando eu pego transporte são 7. Então também tenho que alterar isso daqui, tá, gente? Presta bem atenção, tá, gente? Isso agora vai trazer para vocês um nível de conhecimento muito grande, tá? Então, beleza. Vamos agora entender um pouco, né, das informações que eu preciso colocar. Show. Se eu estou falando que eu vou trazer aqui, no caso, moradia, certo? Então, eu vou fazer agora a minha referência. Vou pegar... Moradia está na coluna 1, né? Eu pego aqui a 1. E, no caso, vai ser 10. Então, a coluna, ela fala o seguinte. Então, quer dizer, se moradia seria 1, por que ela é 1? Apesar de ela estar na segunda posição dos meus dados aqui, para a função desloque, isso aqui na minha referência é 0. Então, eu coloco 1. Então, para isso, eu precisava de uma função que olhasse e falasse, olha, qual posição nesse intervalo que eu estou definindo aqui, ó, ou melhor, na linha 1, né, que eu já estou definindo, qual a posição que estaria moradia. E aí, no caso, moradia, se eu localizar está na segunda posição, e aqui, mas eu tenho que definir 1 para ela. Então, beleza, renda estaria na primeira posição, mas tem que definir 0. Para isso, eu tenho uma função no Excel que se chama corresp. Essa função corresp, ela faz o quê? Eu mando um argumento para ela, no caso seria aqui para mim moradia, e ela localiza a minha posição desse item dentro de um intervalo. Então, se eu procurar essa posição da moradia dentro desse intervalo, ele falaria para mim que a renda é 1, moradia é 2, então retornaria 2 para mim. Mas no caso eu preciso de 1, mas aí eu acabo aplicando uma regra aritmética aqui, tá? Então vamos entender como é que a função corresp funciona, tá? Eu entro com uma função corresp. Ao pegar o corresp, tá, gente? Eu vou pegar aqui o valor procurado para mim, eu vou procurar, né? No caso, eu estou falando daqui a coisa seria a moradia, tá? Pego aqui a moradia, não, vou pegar lá na minha planilha lançamentos, tá? Lançamentos D2, tá? Não fixo nada. Ponto e vírgula, vou abrir aqui o assistente. E aqui, clicando aqui em matriz procurada, tá? Então, o que ela vai fazer? Valor procurado, eu mando procurar um determinado valor, no caso, moradia. Matriz procurada, eu vou falar o seguinte, aonde que eu vou procurar esse valor? Vou definir a mesma linha, tá? Do que eu tinha definido como onde estão as categorias. Então, seleciono aqui linha 1, tá? Fixo. Tipo correspondência
eu coloco o valor como 0, tá? Aqui eu já vou dar um destaque já, tá, gente? A mesma coisa, tá? Se eu estou procurando essa planilha, ou a função CoResp que vai estar em outra planilha, eu tenho que definir o nome da planilha que estou procurando. Então, eu vou lá para lançamentos e volto aqui, né, para minhas categorias, ó. Deixa eu voltar um pouquinho para cima. Minhas categorias, e aí eu venho aqui e seleciono a linha 1 e fixo como referência absoluta, tá, gente? Beleza, então vou dar um OK. Você viu que ela retornou o número 2, tá? Porque moradia eu precisava de 1, porque deslocamento 0, deslocamento 1, mas ela retornou porque nessa linha ela está na segunda posição. Então o que eu faço? Utilizo uma operação aritmética aqui, menos 1, e eu acabo tendo o valor de 1, certo? Então agora que eu faço isso, pego a minha função CoResp, ó, Ctrl C, e vou colocar agora dentro dessa célula aqui, ó, Ctrl V e dou um Enter. Então agora vamos ver se está funcionando, beleza? Então se eu selecionar agora a minha categoria para renda, ele vai pegar isso daqui para mim, tá vendo? Definiu como 0 e aí ela trouxe para mim somente a lista de salário que são relacionados à renda. Se eu vier para cá agora e mudar para cuidados pessoais, você vai ver que ela está trazendo médico, cabelos de unha, vestuário, todo mundo. E alterou isso daqui. Então, a função CoResp vai fazer a atualização do argumento deslocamento de colunas, o argumento cos. Certo? Então, tranquilo aqui para mim por enquanto. O que eu preciso agora é entender o quê? Qual é o tamanho do meu intervalo que eu vou definir isso aqui, tá? Porque, ora eu tenho 7, ora eu tenho 3, ora eu tenho 5, então depende da minha categoria e quantas subcategorias ela tem. Aqui agora eu preciso deixar isso aqui dinâmico, tá? Então, eu tenho uma função, praticamente, tá? Que se chama conte valores. Se eu puder contar esses valores. Só que eu não posso usar o conte valores para procurar diretamente nessas células. Porque aqui eu sei que eu tenho 10, aqui eu sei que eu tenho 7, e aqui eu sei que eu tenho 4. Mas não posso fazer isso diretamente, porque senão não ficaria dinâmica, tá? Para isso, tá vendo que isso aqui já me retorna uma lista e os valores 0 tá referenciando que existe espaço vazio aqui dentro aqui para ele também, ó. Por exemplo, outros aqui tá pegando esse espaço vazio aqui, ó. Então o que eu faço? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar essa fórmula, copia ela toda, certo? Dá um Ctrl C, um ESC e cola aqui, ó. Vamos lá, Ctrl V. Certo? Olha que interessante agora. Se essa função desloca me retorna um intervalo, se eu colocar uma função para contar quantas células possuem valores nesse intervalo que está me retornando, ela vai me dar a quantidade de itens de subcategorias de uma determinada categoria. Então vamos lá? Clica aqui na frente da fórmula, tá? Conte valores e fecha o parênteses aqui no fundo. Beleza, deu 7. Ó. Então vamos ver agora se eu selecionar a categoria de renda, ela veio, selecionou 4. Então, é isso que eu preciso, tá? Mas antes de finalizar essa minha forma conte valores, eu preciso fazer o quê? Corrigir, né, algumas informações. Então, quais são as informações que eu tenho? Tá vendo que ela está pegando os argumentos daqui e é necessário fazer isso, porque ela está definindo? A H5 sempre vai ser 1, então substituo aqui o H5, ó, é uma constante que define como 1. O H8 é também um valor constante que define como 1. E aí, o que eu faço aqui agora? O H7 eu defini como 10, que está definindo 10 aqui, mas o que eu falei? Porque eu deixei o valor fixo, tá? Como eu quero contar e eu não sei, porque o objetivo da função conte valores é definir a altura, né? Qual a quantidade de itens tem naquela linha. Então, o que eu faço? Coloco aqui um valor de 100, porque eu acho que nunca vamos extrapolar mais de 100 e subcategorias de uma categoria, tá? E aqui agora no H6, tá? Eu finalizo minha fórmula. No H6 eu faço o quê? Pego aquela fórmula do CoResp, porque eu necessito, porque ela que vai definir para mim o deslocamento de coluna. Pego o CoResp sem o sinal de igual, Ctrl C, ESC, e venho aqui agora, certo? Na minha fórmula e substituo o H6, tá? Ctrl V. Beleza, definiu aqui para mim, certo? E agora, essa é a fórmula que está aqui, ó, pego ela todinha, porque ela agora, Ctrl C, ela vai definir para mim a altura e substitui esse 10 pela essa fórmula. Então, tá vendo? Deu 4 e agora você pode ver que ela está funcionando certinho. Ó. Se eu escolher agora a minha renda, eu for aqui moradia, quando eu chego, faço isso daqui, ó, tá vendo? Escolheu 10, definiu como 10 para mim. Se eu escolher agora como entretenimento, na hora que eu olho,
trouxe para mim também os valores, uma lista de entretenimento, certo? Então agora o que eu vou fazer, tá? Agora, uma vez que eu montei a minha fórmula aqui também preciso montar isso aqui para que ela possa trazer para mim lá na minha planilha, meus lançamentos, a lista suspensa relacionada à categoria que estou montando. Então, para isso agora eu faço o quê? Venho aqui na minha fórmula de lock, o A1, certo? Minhas categorias A1 já está ok. H5 é um valor fixo, né? Porque é número 1 aqui. Beleza, faço a mesma coisa, ó. Mudo para 1. H6, ele vai ser definido por fórmula. H7 também é definido por fórmula. E H8 é um valor constante, que é 1, porque ele só tem uma coluna. Beleza. Agora o que eu faço? Pego as minhas fórmulas que estão compondo a minha fórmula principal, né, que é o serial deslock. Pego aqui a fórmula do Corresp sem o sinal de igual. Pego toda ela, Ctrl C, ESC para sair do modo de edição. Venho aqui e substituo o H6, tá, gente? É assim que você monta as fórmulas mais complexas. Dou um Enter para finalizar. E também pego a fórmula que está em H7, certo? Seleciono toda essa fórmula para mim. Ctrl C, ESC e venho aqui e substituo a referência H7 pela fórmula que está em H7. Beleza. Dou Enter. Ok, gente. Então, agora ficou uma fórmula grande, mas tá tranquilo, gente. Isso aqui vai funcionar perfeitamente. Dou um Ctrl C agora em toda a minha fórmula, tá? Que eu defini aqui embaixo. E aí, venho aqui, tá? E seleciono agora minhas subcategorias. Venho aqui, dados, validação de dados. Escolho a opção lista. E venho aqui a opção Ctrl V e dou um OK. Olha só que interessante, ó. Vídeo, certo? Tá, trouxe para mim. Se eu alterar agora para renda, já trouxe para mim também os de renda. Se eu alterar para moradia, já vem aqui para mim e traz os caras de moradia. E olha que interessante também, tá? Eu venho aqui agora e vou escrever aqui um abono, tá? Vou até deixar em maiúsculo aqui. E quando eu vou chegar agora a entender a renda, a categoria de renda, e verificar aqui, ó, abono já está aqui, ó. Então eu faço o seguinte, olha, posso pegar aqui moradia e vir aqui e trazer o telefone. Então, gente, o que você aprendeu aqui agora nada mais é que a função deslock tendo muito poderosa, trazendo muito recurso para vocês, tá? É muita coisa que dá para utilizar ela. Ela praticamente é já é uma percussora das funções dinâmicas que está agora dominando praticamente o Excel, deixando tudo mais dinâmico sem que você tenha que ficar alterando os intervalos ou resultados que a gente tem que fazer manualmente no Excel. E ela praticamente tem todas as versões ainda, tanto em 2019 até... A diferença de 2019 é que você não vai ter, né, a função de despejo. E aí eu aconselho, gente, porque não dá para ficar para trás, você atualizar pelo menos para a versão 2021, que tem a função de despejo e tem os poderes das funções dinâmicas. Ok, gente? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, curte aí, põe seus comentários, suas dúvidas, para a gente poder gerar mais conteúdo de valor. Essa é uma aula que demorou bastante, ficou um pouco grande essa aula, porém, este conhecimento que está aqui, gente, você não vai achar em qualquer lugar não, ok? Até o próximo vídeo aí, gente.